Boa tarde a todos e a todas. Eu queria dizer que estou triplamente honrado de estar aqui hoje nessa mesa, né? Primeiro, aqui no ILEA, dirigido pelo nosso querido professor Zé Vicente, né? Que vem aqui hoje prestar uma homenagem ao impressionante intelectual que foi Aníbal Quijano, né? Com grande influência na nossa cultura, no nosso sentido de América do Sul. Estar aqui nessa mesa, né? Que temos maravilhosos e maravilhosa colega, né? Certamente também expressando o sentido da nossa cultura sul-americana, né? E estar aqui com vocês, claro, né? Que tem interesse nesse tema, né? É bacana, o tema da Pátria Grande é um tema certamente importante para nós, mesmo aqui no Pampa, né? Eu vou pedir licença para falar em pé. Meu tema será sobre os estilos cognitivos das culturas originárias na Pátria Grande, né? Como o Quijano também se referia, ou a nossa América do Sul. Eu vou falar de forma rápida, né, sobre paisagem e cognição, mais propriamente geopaisagem, paisagem e gênese das culturas, América do Sul e paisagens, quem são as nossas grandes paisagens, os três estilos cognitivos da Pátria Grande, da América do Sul, o florestal, o andino e o pampeano chaqueño, e por fim algumas reflexões sobre o DNA da paisagem, né, e nossas heranças cognitivas. Paisagem é um termo que sempre remete a uma bela pintura, não é mesmo? Mas paisagem é muito mais do que uma bela pintura, é a realidade que vemos. As rochas, a neve, as nuvens, o céu azul. Mas não só o mundo abiótico, o mundo biótico também é paisagem, né? As redes da vida, os contextos climáticos, a água, tudo isso é paisagem. Mas paisagem não são apenas coisas que estão ali, é também a interação dessas coisas. Se nós tirarmos a girafa dessa paisagem, não façam isso, mas, né, esta copa irá crescer, terá mais sombra no solo, e essas gramíneas não vão florescer tanto quanto antes. E, portanto, os animais que viviam ali já não poderão viver. A paisagem é uma coisa impressionante, né? Tudo que a gente toca, ou tira, ou mexe na paisagem, muda a paisagem. Ela é o sistema mais sensível, né, e sintético, ao mesmo tempo, do planeta Terra. Paisagem não é só o que está na nossa frente, é também uma grande área que tem uma certa homogeneidade de formas e dinâmicas, como aqui a bela paisagem do delta do rio Lena, no nordeste da Rússia. Paisagem, por fim, né, é também todo o nosso globo, a paisagem geosférica. Ela também, depois da era da astronáutica, nós também temos uma certa emoção, né, ao enxergar a paisagem total. E essa paisagem é tão dinâmica que não há um só minuto em 4,6 bilhões de anos desse planeta, né, que nós possamos fotografar a mesma paisagem. É uma paisagem que não se repete e é uma paisagem altamente dinâmica. Paisagem não é só o presente, a paisagem é, na verdade, um resto, né, de fatos históricos da Terra. E através desses restos de fatos que constituem a paisagem, nós podemos recuperar paisagens antigas, como aqui a paisagem desta fêmea, Sapiens sapiens. Há 100 mil anos ela vivia então no sul da África do Sul. E aqui então temos as rochas, que são elementos mais perenes, vegetação. Podemos então reconstruir paisagens antigas com base nos elementos que vão sobrando nas paisagens subsequentes. Quando não entendemos a paisagem que nos rodeia, é isso que acontece. A paisagem irrompe na história como tragédia, como drama. Aqui, 79 depois de Cristo, a tragédia de Pompeia, Herculano, né, provocada pelo Vesúvio. Esta população não entendia a força do Vesúvio. Eles achavam que eram deuses, que eles poderiam, de alguma maneira, acalmar. Essa é uma ideia das populações, né, que acreditavam nas dinâmicas da Terra como mito.
Entendemos hoje inteligência, né? Um modo como nós somos capazes, mais ou menos, de lidar com essas máquinas. Mas isso não é a cognição humana. A cognição humana é um aparato cerebral que nós temos que evoluiu na e com a paisagem. E evoluiu também socialmente, né? Na comutação da cognição de cada indivíduo e da cognição social. Portanto, né, eu gosto muito dessa escultura natural que está lá nos Andes, em Machu Picchu, no Cerro Putucusi, que mostra aqui uma escadinha ascendendo ao cérebro de uma grande cabeça, o nariz, aqui o queixo. Né? Então, a paisagem, ela sempre oferece esse input, né, ao cérebro que, por sua vez, né, transforma esse input em uma cultura, que é uma face a face com, né, a paisagem. Cultura e paisagem são face a face, tá? São tete a tete. Por isso que as aldeias, né, elas são, as aldeias originárias, né, elas são encravadas em geossistemas e paisagens. Elas expressam esta paisagem. Tá? Por quê? Porque nós não estamos só embasados no mundo. Não há só um piso em que caminhamos livremente sobre ele. Nós também estamos, né, envasados pela paisagem. A paisagem é tudo que nos rodeia. Né? Quando nós andamos, nós estamos, né, penetrando, nos envolvendo, né, com a paisagem. Portanto, a aldeia, né, ela é um aparato cognitivo que aciona o indivíduo, né, na paisagem em que a aldeia está. Isso é muito importante em termos de relações cognitivas. Então, olhando uma aldeia, o indivíduo entende a sua paisagem, acessa a sua paisagem, entende, elementos importantes que ele deve aprender para viver no mundo. Por isso, o lugar desenha as culturas, e seus artefatos. E, por sua vez, os artefatos desenham o lugar. Não podemos falar de Andes sem falar em Machu Picchu. Não podemos falar, de cidades apenas do ponto de vista estético. Mas esta cidade é também um aparato cognitivo do lugar. Ela me diz como que eles fizeram esta cidade, o que eles estão enxergando no lugar em que essa cidade está ao construir a cidade. Depois eu vou falar mais sobre isso. Não posso falar de Tiahuanaco sem falar nos arenitos de Tiahuanaco. Esses arenitos belíssimos, essas rochas fantásticas, estão para Tiahuanaco como Tiahuanaco está para essas rochas. Olha só que lindas, com marcas de onda. É impressionante essa cultura. Mas no mundo ocidental, natureza e cultura sempre é uma polaridade. Muitos dizendo que é só a cultura que determina a ação humana e outros, em relação ao determinismo da natureza. Na verdade, há aqui toda uma relação dialética, uma relação de mútuo conhecimento, e transformação de um em outro. Quem primeiro vai abordar disso de uma forma mais categórica é o Alexander von Humboldt. O que ele nos diz? Ele diz assim, ó, a espécie humana participa de maneira essencial da vida que anima todo o nosso globo. Quer dizer, estamos inscritos na paisagem. Não somos apenas um musgo sobre uma pedra. Depois, claro, ele, Darwin, nos envolveu totalmente na natureza, na paisagem, e colocou, então, a espécie humana como uma outra espécie, como outras espécies no mundo natural. Ele propôs a evolução dos sistemas da Terra, da vida, mas também a evolução das culturas e suas formas cognitivas. Hoje entendemos as formas cognitivas também de um ponto de vista evolutivo. Ele pagou caro, por suas afirmações, e ainda está pagando, eu diria. Não é fácil para os humanos se reconhecerem como pertencentes ao mundo natural. Também, do ponto de vista dos historiadores, vou aqui só mencionar o Fernandes Armesto, lá de Cambridge, no seu maravilhoso livro Civilizations, ele disse o seguinte: sempre que a palavra civilização é adequadamente utilizada, sugere um tipo de ambiente, porém esse significado permaneceu soterrado por um escombro de abusos e precisa ser escavado. Então, Armesto também diz que cultura é paisagem e paisagem é cultura. Essa ideia de separar essas coisas não está boa. Então, nós não aprendemos isso na história.
A história, ela separa a história humana do lugar, do palco, diria, né, Brodel, de onde ela acontece. Tá? Bom, então um pouquinho sobre paisagem e cognição. Nós vamos agora ver a topogênese das técnicas e das cosmogonias. Né? Nós poderíamos aqui ficar à tarde comentando como todas as técnicas, mitos, as aldeias, né? Elas são um face a face da paisagem em que se desenvolveram. Né? Por exemplo, aqui a paisagem do leste da África, onde, né, iniciou a evolução da espécie humana. Né? Naquele tempo, né, este Homo habilis, por exemplo, ao selecionar suas rochas para fazer seus artefatos, ele não está apenas fazendo um colecionismo primitivo, ele está também pensando a paisagem na medida que ele manipula ela. Esse é o sentido do artefato. Por isso que o artefato, feito com base material na paisagem, ele aciona o cérebro para pensar a paisagem. Né? E assim, então, nós temos o colecionismo, o pensamento primitivo, né? A consciência do lugar e a criatividade. Olha só que momento aí. Né? Vou dar aqui um salto quântico, né? E vamos lá já para a fixação das aldeias, né? E das cidades. Então, essas aldeias e cidades que se fixam agora num lugar próprio, né? Ela vai ser como uma sonda, né, que penetra mais profundamente nas entranhas do sistema Terra, né, no momento que se fixa. Né, uma coisa é um ser que passeia, vagueia pelo território, né, pela paisagem, e outra coisa é uma aldeia que se fixa. Ela vai ter muito mais informação coletiva e vai ter também muito mais memória para pensar a paisagem. É que nem uma sonda que se, né, projeta no tempo e no espaço. E assim, cada lugar vai gerar um mito de sua origem. Aqui, os mesopotâmios, onde tem muita argila, o surgimento da humanidade é a argila. Aqui, os andinos, né, onde tem muita rocha, o surgimento dos primeiros humanos é da rocha. Né? E assim, aqui, os nossos amazônicos, né, onde tem muita floresta, o surgimento dos primeiros humanos é da árvore. Quer dizer, cada cultura vai pensar a sua cosmogênese, né, e a sua cosmogonia de acordo com o lugar em que está. Vai pensar com as coisas que tem no lugar em que habita. Né? E também vai construir suas aldeias da mesma maneira. Olhem só, as aldeias originárias aqui da América do Norte, né? O iglu, né? Impossível pensar um iglu longe do Ártico, né? Ou essas habitações aqui de argila no oeste americano, as longhouses feitas de casca de árvores da floresta temperada, né? Olha só que impressionante. Então, cada lugar gera suas aldeias. Essa é a longhouses de Manhattan, era assim. Olha que linda que era Manhattan, né? Nova York. Os nossos Krenak aqui no sudeste, né? Essa habitação com forma cônica, né? Ela tem uma geratriz que é exatamente o comprimento da folha da palmeira. Aqui não sobram resíduos, eles não produzem lixo. Tá? Olha que interessante, que inteligência que está aqui. Né? E também lá nos Andes, né? Eu encontrei lá em Torotoro, na Bolívia, essa paleoantropoforma. Né? Eles vivem ainda aqui, mas essa maneira de ocupar o território no lado de uma falha geológica onde tem água, porque todo esse lugar aqui é desértico, é seco, é difícil, é inóspito os Andes. Inóspito. Tá? Eles conseguem, então, um oásis para a vida humana aqui, no lado de uma falha geológica, onde vem a água. Né? Olha só, essa forma aqui, ela deve ter mais de 500 anos. E eles ainda estão utilizando ela. Tá? Por isso que ela é uma paleoantropo e não uma arqueo. Né? Olha que interessante a gênese da forma andina. Aí, né? Bom, isso é só um pequeno apanhado. Vamos ver agora, então, as nossas belas paisagens da América do Sul. Né? Eu não vou aqui falar de cada paisagem, eu vou estruturar as grandes paisagens da nossa pátria grande. Primeiro, entender que a América faz parte de uma placa tectônica. Né? Essa placa tectônica se move para o oeste e temos aqui a subducção, quer dizer, o assoalho do Pacífico, ele mergulha, né, na borda da América do Sul, gerando os Andes, gerando terremotos, gerando vulcões. Tá? No passado,
recente tivemos uma glaciação, né, que todos os Andes aqui, eles ficaram cobertos por gelo, então esse gelo, ele esculpiu a paisagem andina, né, de uma maneira impressionante, e também, né, o gelo, antes do gelo, nós tivemos um momento de mar muito alto, antes da última glaciação, que invadiu toda essa região pampiana aqui, tudo isso era mar, ó, também aqui o Amazonas, ó, formando as grandes planícies. Né? Os argentinos chamam isso de mar querandino, aqui deu um problema no slide. Né? Ou vemos o que está a legenda, ou vemos a imagem. Né? O mar querandino aqui, então, aqui também no Rio Grande do Sul, ó, tudo era mar. Então, são as grandes os modelamentos da paisagem sul-americana. Né? E, por fim, o polimento dessa paisagem pelo clima atual. Né? A corrente de Humboldt, que gera aqui o deserto na costa peruana e chilena. Né? Os ventos úmidos, que geram uma grande umidade aqui na Amazônia, que descende aqui até o Rio Grande do Sul, né? Gerando aqui uma faixa, né, de umidade que vai até São Paulo, Rio de Janeiro. Né? Aqui o Pampa, o deserto da Patagônia, enfim, o clima também estabelece seu polimento. E o resultado, então, está aqui. Né? Temos a América do Sul com uma grande cordilheira, né? Um planalto central do Brasil, as planícies da Amazônia que se conectam com Beni, lá na Bolívia, Chaco, Pampa, e lá na Venezuela, Colômbia, com os Llanos de Orinoco. Vejam que planície inteiriça que nós temos aqui, né? Entre o Planalto Central e a Cordilheira. Aqui, o sul do Planalto brasileiro, nós chamamos de Planalto Meridional, e a meseta aqui da Patagônia. E nós, no Rio Grande do Sul, temos ainda um pedacinho que é bem diferente de tudo isso, que é o Planalto Sul-Rio-Grandense. Né? Vamos ver aqui um corte. Ó, né? Então, temos os Andes ali, com mais de 4.000 metros. Aqui está o Chaco, né? E aqui está o Planalto Meridional, aqui, né? O Planalto Meridional, que tem um vale aqui, que é o Vale do Paraná, ó, né? E aqui na costa atlântica, então, a Serra da Mantiqueira e a costa brasileira, né? Está ali. Então, olha a configuração, né? Muito difícil passar esse degrau aqui, ó. Né? Nós temos na América do Sul, né, uma costa interna seca aqui, ó. Né? É muito difícil você subir ou descer. Por isso que o Chaco constitui uma província geomorfológica, né, que ela é própria. E por isso que aqui também o Planalto Meridional, o Planalto Central, também constitui uma região própria. Não se desce e não se sobe facilmente isso aí. Tanto que os espanhóis desceram, né, lá da Bolívia com a prata, desceram até Assunção, pegaram o Paraguai, Paraná e vieram até então o Rio de la Plata. Eles não passaram, né, para o outro lado aqui, era mais fácil vir por dentro. Tá? E nós, brasileiros, estamos aqui mais na costa. Então, essa costa interna é muito pouco referida ali. Né? Olha aqui uma outra vista. Vejam como é plano aqui o Pampa, o Chaco, né? Os Andes ali em cima, né? E aqui montanhosos, e o nosso Planalto. Ó. Vejam que ele é realmente um degrau, inclusive nós aqui no Rio Grande do Sul. Ó, né? Então, até nós somos diferentes desse Pampa aqui, né? Embora a gente se chama pampiano. E o resultado, então, vai ser um conjunto, né, de vegetação que vai se agrupar de acordo com a morfologia e o clima, né? Então, configurando a paisagem final, né? Onde, então, é o palco da ação humana. Né? A paisagem final é aqui referido em termos da vegetação, né? São as ecorregiões, né? Cada qual com suas especificidades, não vou aqui agora comentar em detalhe isso. Né? E é claro, então, que as culturas, elas vão, então, se especiar, né, em cada região de uma forma própria. Tá? Uma forma própria. Então, aqui estão as culturas da Patagônia, Pampa, né? Aqui o sul do Brasil, e nós vamos ver depois as culturas mais do norte. Então, um pouco sobre, né, a nossa pátria grande. Por fim, então, os estilos cognitivos. Então, agora, meu objetivo é como localizar neste cenário os estilos cognitivos, uma maneira de pensar e viver o lugar aonde se desenvolve a cultura. Então, eu estou aqui desenhando apenas grandes estilos, né?
é um pouco até pretensioso, mas eu quero referir só aos grandes estilos. O florestal, o pampiano, chaqueño e beni, aqui na Bolívia, e o andino. Tá? Então, nós vamos ver o florestal. Então, o florestal é um estilo cognitivo em que o sujeito, os indivíduos, a cultura, está dentro do espaço, como se fosse uma esponja. Tá? Então, dentro desse espaço, para todas as direções, para cima, para frente, para os lados, ele é fechado. Você não enxerga mais que 10 metros. No estilo cognitivo florestal, você deve saber enxergar perto para poder enxergar longe. Ah, olha que cognição interessante. Se você não souber enxergar perto, você não sabe enxergar longe. Que perigo. E é um estilo cognitivo muito diferente do nosso. Né? E ele é controlado, então, pela quantidade de rios, né? Canais, olha só o que é, né? A drenagem desse sistema, né? No Brasil, né? Cheio de canais. E eles, então, é que vão delimitar culturas. Né? Certos rios não se passa para o outro lado, se fica ali, ou se passa até um certo lugar. Né? Então, isso tudo vai delimitar os espaços em que uma cultura poderá, então, trafegar. E esses espaços, olha que geometria, né? Toda arredondada, serpenteada. Impressionante esse estilo cognitivo aí, florestal. Nós, brasileiros, não entendemos muito bem esse estilo e não queremos entendê-lo também. Né? A gente prefere cortar as florestas, né? Do que entender as florestas como faziam os originários. E olha que magnífica representação desse estilo cognitivo fechado, com essa máscara cerimonial dos flecheiros, que eles estão aqui na fronteira do Amazonas com o Peru. Né? Para mim, é uma representação fabulosa, né? De um estilo cognitivo fechado. Esse aqui são os Wayampi, né? Lá no Amapá. Né? Olha o grafismo deles, representando, então, esse estilo cognitivo fechado. E aqui, a maravilhosa cerâmica marajoara, né? Com suas volutas, seriam, então, né? Canais meandrantes, né? Dos nossos rios. Olha que linda geometria para representar esse espaço, né? Da cognição florestal. A cognição, agora, andina, né? Todo esse cinturão, ela é controlada por estruturas geológicas, falhas e vales, né? Isso aqui é uma paisagem, né? Isso tudo são falhas, são estruturas geológicas enormes. E essa cognição, então, tem todo o espaço aberto e que o eixo vertical é o mais importante. Né? Você mora aqui em cima, mas muito dificilmente você vai visitar o vizinho lá embaixo, embora você enxergue ele. Porque, né, você sai de 2.000 metros, 4.000 metros para visitar o vizinho de 2.000 metros, dá uma certa tontura, né, lá não tem papas, né, ali não tem choclo, né, então ele não visita muito um e outro, embora você enxergue. Né, então é uma cognição aberta, né, mas controlada pelo espaço vertical. Para lidar com esse estilo cognitivo, né, você tem que subir montanhas. E você sobe montanhas acompanhando linhas, né? Desde as montanhas mais baixas até as montanhas mais altas. Né? E essas linhas, que você vai ascendendo até os cumes gelados, elas são lineamentos controlados por falhas, redes de falhas, né? Que são cortes profundos nas rochas. São rupturas das rochas. Né? E essa rede forma, então, falhas numa direção, noutra, né? Aqui eu botei 3 direções, a amarela, a branca e a verde, e o cruzamento dessas falhas, então, forma figuras, romboedros, triângulos, né? Hexaedros, e também figuras fractais, quer dizer, que derivam do rompimento dos blocos. Né? E você pode enxergar, então, aqui numa imagem de satélite, né? As diversas direções, né? E eu, então, num estudo que fiz sobre Machu Picchu, reconheci que as cidades aqui, incas, na região de Cusco, né, elas se situam exatamente no cruzamento de falhas geológicas. Né? Então havia uma cognição ali, uma inteligência, que sabia se situar nesse mundo andino inóspito. Né? O mundo andino é inóspito, é desértico, seco, difícil, com vulcões, com terremotos, com avalanchas tenebrosas, né? Corredeiras impressionantes. Né? Só que eles souberam
se escolher oásis ali onde tem água que pinga devagar na altitude, não nos vales. Não nos vales onde os rios correm em demasia ou se secam por longa data. Os vales andinos são terríveis. Né? Tem que saber morar nos Andes, senão não tem vez. Né? E eles então aprenderam isso. Né? Vejam aqui como é que são as falhas. Né? São esses cortes que definem vales. Rompem as rochas, ó. Né? Rompem. Então, não precisa aqui usar explosivo para arrancar um bloco rochoso. Eles usam o conhecimento da rocha. Né? Então, se tu sabe como a rocha se rompe, tu pode arrancar blocos para edificar a tua habitação. E também para encravar a cidade no rochedo. Eles não fazem terraplanagem, isso é coisa de pampiano. Né? Coisa de ocidental, eu diria. Né? E assim, então, um bloco rochoso cheio de planos de falha, né? Ele vai deixando a rocha mais fragmentada, né? E tu pode, então, ter uma intersecção privilegiada ali, em que os blocos superiores caem pela erosão e ficam, então, os inferiores. Né? E aí estamos vendo o linda Huayna Picchu. Né? Veja, essa montanha é toda fraturada, né? E os blocos superiores aqui caem e vão, então, definindo a forma final maravilhosa, né? Que é uma forma fractal, né? Que resulta disso. Então, as rochas das montanhas são todas quebradas. Né? E vocês perguntam, mas não cai? Eu digo, cai, cuidado. Né? É preciso ter inteligência para se mover nesse mundo de alturas que cai. Né? Olha que inteligência tem que ter ali. E assim, então, com essa inteligência, onde se cruzam as falhas, eles conseguem colocar ali uma cidade, que é a cidade de Machu Picchu. Né? Aqui vou mostrar para vocês os grandes lineamentos que vocês enxergam na cidade. Eles obedecem rigorosamente, eu medi todos, né? Eles obedecem rigorosamente a direção das falhas geológicas. Eis aí, Machu Picchu, um mapa de falhas. Né? Então, nós geólogos aprendemos com as rochas e os incas muito mais. Como eles sabiam de rochas. Né? É impressionante, eles construíram cidades de rocha. Então, a paisagem, né, ela é uma chave para decifrar civilizações antigas, principalmente civilizações ágrafas, como, né, os incas. Né? Mas quem souber ler a cidade, estará lendo uma forma de linguagem, né, que não é a nossa usual. Então, se olharmos, né, não só a técnica de construção, mas o que essa construção tem a ver com a paisagem, nós vamos, então, aprender essa linguagem. Tá? Essa linguagem, então, nos informa que os incas nunca habitavam os vales. Os vales andinos são muito perigosos. Se você quer sobreviver nos Andes, tente viver, né, em costas seguras. Então, o que eles fizeram? Eles cortaram, né, transportaram o vale, né, esse solo fértil do vale, eles transportaram para as encostas rochosas seguras, domesticando as falhas geológicas. Isso aqui é muito diferente do que domesticaram o Eufrates, o Nilo, o Amarelo, lá, né, nos chineses, que é viver nas margens dos rios. Os incas não viviam nas margens dos rios, porque é perigoso nos Andes. E olha o que eles fizeram. Eles domesticaram, então, as falhas geológicas, essas ladeiras, né, cortadas por falhas. Isso é magnífico. Isso aí é uma inteligência impressionante. Né? Aqui o Vale do Colca também, veja, todo cheio de terraços, né? Domesticando aqui também uma das maiores falhas do Peru, né? Lá em Arequipa, né? Domesticando, cheio de terraços numa região maravilhosa e linda. E lá no Colca, agora na minha última expedição, que eu fiz agora em agosto, eu encontrei então também a paleoantropoforma. Fiquei muito contente porque eu estava lá na Bolívia, né? Lá eu reconheci a 4.000 metros de altitude a paleoantropoforma. Eu disse, essa é uma forma muito antiga, e estou lá então no Colca. Eu olho para tudo aquilo e digo, aqui deve ter a paleoantropoforma. Então fui subindo as montanhas aqui a 5.000 metros,
né? Falta o fôlego ali, não é fácil, para eles não. Né? Mas aqui encontrei, então, a paleantropoforma, igual a outra. Então, isso é uma cultura, isso é uma inteligência, é isso que é a cognição, então, andina. E vejam vocês que esses terrenos aqui estão limpos, olha só que maravilha, né? Olha o que são os terrenos naturais, cheios de rochas, cheios de blocos. Isso aqui não é uma geração que limpa o terreno para a habitação humana. Isso aqui são gerações e gerações e gerações. Isso é a cultura. Tá? É a cultura que está ali. Tá? Então, aqui para vocês também, uma linda paisagem lá no Colca, no Peru. Né? Vejam o que é uma falha. Uma falha é isso aqui, ó. Ela vinca o terreno onde corre a água. A falha está relacionada com os aquíferos fraturados, onde vem a água das geleiras, ela se infiltra, né? E você pode tomar água aqui embaixo, ali, aqui, né? E essa água aqui, ela não seca rapidamente e ela não jorra fortemente. Ela é sempre, né, estável. Estável como requerem os ritmos humanos para estabelecer a cultura. Olha que interessante ali o processo cognitivo andino. Ah? E aqui está um pouco, então, as joias, né, da cultura inca, essa cerâmica, né, sempre repetindo romboedros, X, né, muito mais geométrica, entre aspas, né, do que a marajoara, ou melhor, outra geometria. Outra geometria. Não tem só a geometria euclidiana no mundo, por favor. Né? Aqui tem muitas geometrias, né, diferentes, cada cultura tem a sua. Né? Bom, por fim, então, o estilo pampeano, né? Aqui estamos, então, no Pampa, ali em Vinifreda. Né? Aqui você não vê uma saliência, né? Não tem um cerrito para olhar mais longe, é sempre a mesma distância que você vê. Né? E aqui, então, também uma cognição aberta, em que o eixo horizontal é o mais importante. Nos Andes, onde tu mora? Eu moro a 4.000 metros de altura, de altitude. Né? E aqui no Pampa, onde tu mora? 4.000 metros de distância. Né? Essa é a diferença, então, entre uma cognição e outra. Todas elas são abertas. Né? E aqui, quanto mais distante nós enxergamos, né, em várias escalas, a paisagem é a mesma. Quer dizer, é uma paisagem monótona, né, que é o vasto plano pampeano. Né? Vasto plano pampeano. Dizia o grande poeta Jorge Luiz Borges, né? O Pampa, digo a vocês, é a morte. Né? Isso não é fácil. Né? Não tem uma árvore para você abrandar o sol, não tem água para você encontrar facilmente. Muito difícil a vida no Pampa. Né? Muito difícil a vida no Pampa. Olha só, o vasto Pampa, né? São mais de 800 quilômetros num plano tanto quanto a sua mesa ali. Não tem rios, ó, né? Ou tem muito poucos rios. Então ali também se desenvolve uma cognição própria, né? Que são a cognição de várias culturas pampeanas, né? Que vão até o Chaco e mais um pouco acima, e intercambiam e geram então as suas formas culturais. Olha só que interessante, né? A forma cultural dessa cultura. Bom, eu já estou finalizando, né? Quero finalizar dizendo que, né, havia muitas paisagens culturais antes de 1491, né? Grande parte delas foram destruídas, né? E por isso temos dificuldade, às vezes, de enxergar principalmente as florestais. As paisagens culturais, elas se relacionam com a geomorfologia. Olha aqui que bonita essa geomorfologia lá em Torotoro, né, na Bolívia, ó, com esses casas, eles chamam. Né? E aqui, então, eu encontrei numa parede, né, esta representação. Né? Eles estão representando sua paisagem, esta inteligência andina antiga. Eles já sabem ler e representar. Né? Isso aqui pode ser entendido como o primeiro mapa, né, sul-americano da pátria grande, da sua paisagem. E aqui um côndor, ó. Né? E aqui o rio meandrante, onde está esta parede. Essa parede está aqui. Né? Então é um mapa fabuloso, né, dos nossos ancestrais. Né? E há nos Andes um longo processo de ocupação que desenvolveu, né, uma inteligência própria, que é a inteligência andina, né?
que teve no Império Tahuantinsuyo, Inca, um auge, mas ele é apenas uma sequência, né, do desenvolvimento cultural. Os incas não inventaram tudo. Eu quero mostrar para vocês que há uma cultura ali de longa data, né, que aprendeu, então, a viver no inóspito Andes, né, sem grandes prejuízos à espécie humana. Né? Eles nunca sofreram grandes reveses, como foi em Huascarán, em 1970, quando, né, houve um grande terremoto que fez despregar um topo gelado dessa montanha, né, e que isso levou ao soterramento, né, de nada menos de 66 mil pessoas. Né? Jamais os Andes os Incas, né, admitiriam isso, né, porque eles não habitavam o fundo dos vales. Então, isso é a inteligência. Né? É uma inteligência que desenvolveu uma geometria própria, que eu chamo de petrometria. Né? E isso é só um esquema geral, porque quando olhamos o mapa de línguas, né, da América do Sul, de línguas originárias, nós vamos ver que tem muita especiação. Né? E essa especiação eu tentei reunir nas grandes paisagens. Né? Então, a América é realmente um berço de culturas, né, pela sua matriz paisagística. Tá? Essas culturas têm diferentes memórias e materialidades de acordo com o material que usam. Nós comentamos mais as culturas andinas porque elas usam materiais rochosos perenes, tá? E que até hoje, então, permite que essa cultura seja também viva, tá? Como aqui o Inti Raymi. Tá? Então, a proteção do patrimônio paisagístico, né, dos nossos países é uma proteção integral. Né? Ela é uma proteção dos geossistemas, dos ecossistemas, das culturas, das formas cognitivas e de sua gênese. Isso é o que significa proteger as paisagens. Tá? Quando se muda abruptamente a paisagem, nós desconectamos a inteligência e a cognição que ali se gerou, o que leva a uma brutal perda da identidade cultural. Por isso que temos que proteger a paisagem. Né? As culturas são, então, enciclopédias de saberes que os indivíduos atualizam para sobreviver em uma paisagem específica do mundo. Paisagem e cultura, então, são face a face, tete a tete um do outro, de modo que demarcam em secreta harmonia os espaços onde grupos humanos têm maiores chances de atravessar o denso tempo tecido pelo dinamismo planetário. Muito obrigado.